Oi pessoal, tudo bem? Hoje me resolvi gravar esse vídeo falando um pouco sobre as minhas leituras favoritas, começando por um gênero que é um dos que eu mais leio, que é romance. Vou falar pra vocês um pouco dos livros de romance que eu mais gosto. Vamos lá? O primeiro livro é A Culpa é das Estrelas, que eu lembro que lá em meados de 2010, por aí, era um livro que fazia muito sucesso nas redes sociais, principalmente os livros do John Green em si, era esse, Cadê Você, Cadê Você, Alaska? Onde Está Você, Alaska? Cidades de Papel, Teorema Catherine e tal. Só que eu acho que eu só li esse do John Green e o Quem é Você, Alaska? Quem é Você, Alaska, na verdade. Os outros eu não tive muita vontade de ler, não chamou meu interesse. Mas A Culpa das Estrelas me marcou bastante. Eu acho que é o único romance Sick Lit que eu cheguei a ler. Ele conta a história da Hazel Grace, que é uma jovem que tem câncer de pulmão e ela vive carregando algo que ajuda ela a respirar melhor, que ela tem um aparelho aqui no nariz que ela respira melhor por conta desse tipo de suporte. E ela vai para um grupo de apoio com pessoas que têm alguma doença assim, uma doença que pode ser terminal. E lá ela conhece o Gus e eles se tornam amigos muito rapidamente. Ele já, desde o primeiro, assim, demonstra uma admiração, uma afeição muito grande por ela. Eles leem o livro favorito um do outro, vão se aproximando, então até que eles viajam, uma viagem que vai marcar muito a vida deles. E é muito gostoso o livro, claro que ele é muito triste também por também perpassar essa questão da doença que os dois têm, né? Porque se ele frequenta o grupo, ele também tem alguma doença que afeta muito a vida dele. Mas é muito fofinho, é muito aconchegante, é muito gostoso e muito rápido de ler. O John Green é um autor que não faz mais sucesso hoje em dia, pouco se fala sobre ele, mas eu acredito que A Culpa das Estrelas é um livro que vale muito a pena ler. Assim como Culpa das Estrelas, que virou filme, outro livro que eu vou falar que também virou filme, também foi adaptado, foi Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han. Esse livro eu cheguei a ler antes de virar filme e eu me apaixonei pela história e me encantei também, devorei o livro. Esses livros de fake dating, né, que é namoro de mentira, são os que eu mais gosto, por mais que eu não acredite que isso vá acontecer de verdade na vida real. Mas a história é muito gostosa de ler também, muito leve. Tem outros livros, é uma trilogia, só que pra mim, se você só ler o primeiro já vai estar bom, porque os outros acredito que não chegam à altura, eles tratam mais de dificuldade de relacionamento, essas coisas, mas eu gosto de ver o romance em si, como o casal se aproxima. E também eu acho que os outros dão uma estragadinha no Peter, assim, sabe? Eu gosto mais desse aqui. O Peter é um garoto popular, ele tem inclusive uma namorada, só que ele acaba terminando com ela. E a Lara Jean, ela escrevia cartas de amor para os caras que ela já tinha gostado. E um dia ela descobre que essas cartas de amor foram enviadas para todos esses caras, inclusive o Peter, que era um deles. Só que, na verdade, o que ela estava afim, que era o Josh, que era o vizinho dela e também ex-namorado da irmã dela, ele recebe essa carta. E ela tem vergonha disso, né? Porque o namoro entre o Josh e a irmã dela tinha acabado de terminar e ela não queria causar conflito, também tinha medo dos sentimentos que ela não teria por ele. Então ela chama o Peter pra um namoro de mentira, em que ela vai se beneficiar fugindo do Josh, enquanto ele vai se beneficiar causando ciúmes pra Genevieve, que é a ex dele. E nesse meio tempo eles vão se gostando, eles vão passando tempo juntos se conhecendo, e ela também vai entendendo como é que ela lida com o amor, que eu acho que no filme também mostrou de uma forma muito legal. Mas enfim, recomendo muito, principalmente o primeiro livro, os outros nem tanto, pra ser bem sincera. Esse outro é um dos favoritos da minha vida, que tá entre o meu top 3, assim, de romances, que é Ana e o Beijo Francês. Tinha uma época que eu tava muito afim de ler livros que se passassem, em romances, na verdade, que se passassem em época de colégio, universidade, enfim, no meio acadêmico mesmo, de estar estudando e ter prova no meio. Ana e o Beijo Francês foi um livro que me recomendaram, e eu fui ler de curiosa e acabei me apaixonando por esse livro. De verdade, é incrível. Esse livro conta a história da Ana, que é uma garota americana que acaba sendo mandada para estudar na França. Ensino médio no colégio francês, que tem também americanos. E lá ela faz amizade com várias pessoas, com um grupinho de amigos, na verdade, entre eles o Etienne Sinclair.
E ele, na verdade, já tem uma namorada, né, que era uma mina que era amiga deles, mas ela foi a primeira que terminou o ensino médio, já tá na faculdade, então ela tá mais distante. Só que a Ana e o Etienne se dão bem desde o começo. Eles se tornam muito amigos, eles se aproximam muito rápido, eles veem que eles têm muitas coisas em comum. E a Ana, que já tinha gostado dele desde o começo, já tinha achado ele um cara muito bonito, acaba tendo que tentar se conter em relação aos sentimentos que ela começa a criar por ele, porque ele namora. Ao mesmo tempo que ele também fica confuso em relação ao namoro que ele tem e essa garota nova que ele conheceu, que mexe muito com ele. Então é um livro muito legal, tem cenas incríveis, eu gosto muito dos personagens, dos desenvolvimentos desse romance também. É sensacional, eu acho que seria um dos meus comfort livros também. E até dá vontade de ler de novo, só de falar dele. Sério, eu super recomendo. Ah, e só mais um parênteses, foi esse livro que me fez gostar de Friends to Lovers, porque é basicamente isso. O livro perpassa muito pela amizade deles, até que aqueles sentimentos vão aflorando cada vez mais. Eu queria ler livros mais assim, porque nem sempre um Friends to Lovers funciona. Tem muita gente que reclama, inclusive. Mas eu gosto, por causa desse livro aqui. Outro livro que, creio eu, que é um dos menos conhecidos dessa lista, é Eu Não Sou Esse Tipo de Garota, da Cia Vivian. Esse livro, ele perpassa pela Natalie, que inclusive é uma das poucas Nathalies que eu já li, ou Natálias, assim, qualquer nome que seja parecido com o meu, que eu já tenha pegado algum personagem sobre. Ela é muito certinha, ela é muito meio que tradicional e ela tem os objetivos dela bem focados, e inclusive ela acha que namorar com algum garoto no ensino médio é uma perda de tempo e que os caras são todos uns babacas e não vale a pena. Inclusive, ela usa muito a história da melhor amiga dela, que se apaixonou por um cara e depois ele tratou ela do pior jeito possível e ela ficou muito magoada. Ela usa a história dessa amiga como mais uma prova de que ela estava certa mesmo e de que tem que ser focada no objetivo dela, que ela quer ser a presidente do conselho estudantil, ela quer ir para uma boa universidade. E nisso ela acaba conhecendo uma menina que ela é mais diferente, é uma prima, vizinha, não lembro qual que é a relação dela com essa menina que é mais nova. E que ela chega no colégio toda, assim, ela se mostra mais, ela sensualiza mais pros meninos, ela não gosta muito. Então, nesse livro, primeiro tem esse embate entre as visões de vida entre ela e essa menina. E também a menina nova, que eu não lembro o nome, ela se encanta por um cara que é tipo um dos mais bonitos ali do colégio. Ele não chega a ser dito como o mais bonito, mas ele é do grupo dos caras populares, do grupo dos caras que jogam lá, acho que é futebol americano, ou o esporte do colégio lá. Só que o cara, ele fica afim da Natalie. Ele, assim, vê algo diferente na Natalie, ela chama a atenção dele, e a Natalie fica surpresa, porque ela não esperava ter uma atenção de um garoto que ela também acha bonito. E em algum momento, eles acabam começando a sair escondido, né, começando a se encontrar escondido, e ela vai desenvolvendo sentimentos por ele, ao mesmo tempo que ele também vai aprofundando os sentimentos que ele já tem por ela. E ao mesmo tempo que tem que lidar com essa diferença de visão. E a menina também mostra pra ela, tipo, que dá pra ser um pouco mais flexível em relação a isso, sabe? E é muito legal, é muito gostosa a história. O relacionamento da Natalie com o Connor, que é esse carinha que eu falei, é muito legal. Eu acho muito incrível essa história, além dela ser bem curta, bem rápida de ler. Até faz tempo que eu li esse livro, li meio sem compromisso, porque eu comprei usado de uma colega. E eu amei, eu simplesmente amei, fiquei encantada. Acho que eu já li 2 vezes e quero ler uma terceira. Só de falar desses livros eu tenho vontade de ler todos eles de novo. Mas acredito que vale muito a pena. É uma leitura bem gostosa também, bem leve, assim como todas as outras, e bem rápida. Pra quem lê os posts do meu blog, esse aqui não deve ser muito novidade, que é A Hipótese do Amor. Queridinho que bombou no TikTok, que todo mundo queria ler, ou todo mundo ama ou odeia, divide opiniões. Esse foi um livro que fez muito sucesso, acho que no ano retrasado, na gringa. E logo as editoras já... Acho que esse livro veio com uma leva de vários livros que estavam fazendo muito sucesso na gringa, e as editoras já foram pescando o que poderiam pegar para publicar aqui. E a Arqueiro pegou esse e algum outro livro que eu vou citar aqui também, e garantiu esses livros de romance que estavam muito esperados. A Hipótese do Amor é baseado numa fanfic de Kylo Ren e Rey, de Star Wars, em que se passa no meio acadêmico também. Eu não esperava ler um livro de romance no meio científico. A Olive é uma jovem que ela resolve beijar o primeiro cara que ela encontra para
fingir um namoro falso, assim, ela não escolhe muito bem a pessoa que ela vai fingir isso. Ela beija o primeiro cara pra provar pra amiga dela que ela pode sair com o ex-ficante da Olive ali. Tipo, ela quer provar assim, não, amiga, eu não tenho mais problema em você sair com o cara que eu ficava. Pode ir, não tem nenhum problema mesmo. E ela quer provar isso fingindo pra amiga que ela tá com outro cara. E esse cara que ela beija é o Adam Carlsen, que é um professor, claro, né, gente? Vamos esclarecer. Ela é aluna de doutorado e ele é um professor de doutorado. Então, assim, já são 2 adultos. E eles não trabalham no mesmo meio, então não tem nenhum conflito, nada de errado nesse sentido. Mas ele é um professor ali na universidade que ele é muito rígido, ele é conhecido por ser um carrasco, assim, com os alunos que ele orienta, ou os alunos também que ele dá aula. Acho que os que orienta não, acho que eles dão aula. Mas, enfim, ele é conhecido por ser muito frio, muito rígido, muito severo, e as pessoas não têm muita simpatia por ele. E daí ela resolve fingir esse namoro com ele, é muito divertido, tem muitas cenas engraçadas, e esse livro eu devorei. Eu lembro que quando eu tava lendo, qualquer oportunidade que eu tinha de pegar o livro pra ler, qualquer intervalo que eu tinha, eu pegava, porque a escrita da Ali Hazelwood é muito boa. Sério, eu li outros livros dela também, um deles eu vou citar aqui também. A escrita dela é maravilhosa, mesmo os livros que eu não gostei muito, foram muito rapidinhos de ler, porque o jeito dela de escrever também é muito fluido. E é legal, é divertido, tem várias situações também que não aconteceriam na vida real. O livro, ele sabe que ele é clichê e brinca com isso. Brinca com as situações clichês e é um clichê que acerta em ser clichê. É um clichê que você assiste, sabe que vai acontecer, é muito previsível, mas é gostoso mesmo assim. E eu gostei muito. É um típico Grumpy vs Sunshine, que é o cara todo sério, reservado, enquanto a menina é alegre, é mais desinibida, e é muito legal. Gostei bastante. Outro namoro de mentira que eu gostei bastante. Agora, indo para romance de época, eu vou mostrar um que até agora foi meu favorito da série, mas eu recomendo os da série no geral, assim, que são muito bons, que é O Visconde que Me Amava. Esse aqui é o livro que conta a história do Anthony, que inclusive também teve a adaptação na Netflix, na 2ª temporada de Bridgerton. Só que eu não gostei muito, teve muita mudança que pra mim não foi muito legal, então eu acabei não assistindo a série até o final. Acho que só assisti o primeiro ou o 2º episódio, quase nem vi nada. Aqui fala sobre o Anthony, que é o mais velho dos irmãos Bridgerton, e é o 2º livro também da série, só pra constar. E ele acredita, de algum jeito, que ele vai morrer quando ele tiver 30 anos, porque o pai dele morreu com 30 anos por causa de uma picada de abelha. E o Anthony, por ser o mais velho também, por ter sido o filho que mais passou tempo com o pai, também tem aquela questão de o peso que ele carregava por ser o herdeiro da família, por ser o próximo visconde. Ele foi o que mais sentiu a perda do pai. Então ele sente a responsabilidade do cargo da posição ali na sociedade que ele vai assumir se ele se casar, ao mesmo tempo que ele quer ter uma família em algum momento, mas ele decide meio que nesse livro que quer começar uma nova família, porque ele era um libertino, era um cara pegador, e também ele pensa muito no pai, nessa questão de vida, ele tem muitas reflexões a respeito disso. Ao mesmo tempo que a gente também conhece a Kate, que é uma jovem de uma família mais simples, e ela vive à sombra da irmã mais nova dela, que é a Edwina. A Edwina é vista como uma jovem muito bonita, muito graciosa, muito fofinha, muito perfeitinha, enquanto ela sempre é deixada de lado por qualquer pretendente por causa da irmã. Porque ela é vista mais como simples, não é tão encantadora assim quanto a irmã. E ela até nem espera que ela vá se casar, ela sempre pensa na irmã dela, que quer encontrar um bom marido pra irmã, ao mesmo tempo que a irmã quer que a Kate aprove o cara que ela for escolher. Apesar das duas não serem irmãs 100%, né, porque o pai, acho que elas só são irmãs por parte de pai, mas elas têm uma relação de irmãs muito próximas mesmo. E daí que surge o Anthony, porque o Anthony também se interessa pela Edwina, e a Kate não gosta do Anthony, porque ela lê muito as colunas da Lady Whistledown, e ela vê que o Anthony é um cara libertino, um cara pegador, e ela não quer ele pra irmã dela. E a irmã dela, levando em consideração a opinião da Kate, ela acaba ficando mais receosa também. E nisso, o Anthony e a Kate começam a ficar de implicância um com o outro, porque ele quer tentar conquistar, cortejar a Edwina, ao mesmo tempo que a Kate tenta impedir de qualquer jeito.
E nisso eles vão se conhecendo mais, eles vão conhecendo os medos e traumas de cada um e vão vendo que eles se gostam. E é muito legal. É aquele inimigos para amantes, assim, o ódio para o amor, hate love, que eu também gosto muito. Essa implicância, assim, que não é necessariamente uma inimizade, mas também tem o fundamento. Porque muitos livros que eu leio, que têm esse ódio ao amor, tem umas implicâncias que eu acho muito banais, assim, ai, porque ele olhou pra mim e fez uma cara feia, logo eu não gosto dele. Eu fico assim, ai, gente, é tão idiota, né? Mas isso aqui não faz sentido, porque pensando na questão da época também, na implicância faz sentido. Tem umas cenas muito engraçadas, principalmente com o Newton, que é o cachorro da Kate. Eu acho sensacional a cena do Newton lá, que ele sai correndo atrás dele. E eu amo esse livro demais, assim, acho que não teve erro. Eu gostei bastante do Duque e eu, até aquela cena. Isso fez ficar com um pé atrás em relação ao primeiro livro, mas esse aqui foi sem defeito nenhum e foi um dos meus favoritos. O livro que eu tinha comentado anteriormente, que a Arqueiro também pegou para publicar, né, nessa onda de livros que estavam hypados na gringa, é Uma Farsa de Amor na Espanha. Esse livro aqui eu comprei na Bienal de São Paulo do ano passado e eu só li, acho que mês passado, mês retrasado, porque eu tava com muito pé atrás com ele, porque eu vi muita gente criticando, né, quando ele veio aqui pro Brasil, pessoas que eu confio na opinião, criticando esse livro, porque, ai, demoram pra necessariamente ir pra Espanha, e outras coisas, só que quando eu fui ler, eu gostei, eu fiquei assim, pra mim não foi tão ruim, sabe, a história em si, antes deles irem pra Espanha, é legal, mas contextualizando, pra quem não sabe de nada sobre esse livro, conta a história da Catalina. Ela tem uma origem espanhola, e ela mora nos Estados Unidos, que ela trabalha em uma empresa de engenharia. E lá ela conhece o Aaron Blackford, que é um cara que ela tem uma implicância que nem eu falei, boba. Eu acho uma implicância meio boba, que, ele me olha feio, ele falou que não quer trabalhar, acho que mais ou menos. Mas assim, o motivo geral e as implicâncias que ela tem com ele, pra mim, foram meio banais, assim, ficava assim, coisa de adulto isso? Não, acho que não. Mas enfim, ela não gosta dele. E ele escuta um dia ela falando que precisava arranjar alguém pra poder acompanhar ela no casamento da irmã, que vai ser na Espanha. E ele se oferece pra ir. Mas ela nega porque ela não gosta dele. E fica nessa de, por favor, deixa eu ir com você precisa de alguém, você vai acabar aceitando. E ela fica, não quero. Mas assim, por que ela resolveu ter um acompanhante pro casamento da irmã? Porque a irmã dela vai casar com o irmão do ex dela, que é um cara que ela namorou por muito tempo, assim, e ela não vou dizer que ela não superou, mas ela tem uma mágoa com ele, com a forma como o relacionamento terminou. E depois que o relacionamento dela terminou, ela ficou muitos anos solteira, ela não voltou a namorar com ninguém. E ela tem medo porque a família dela é que nem aquele típico estereótipo de família latina. Que eles são muito futriqueiros, que eles são muito expansivos, que eles vão ficar perguntando, por que você não tá namorando? O que aconteceu? Nossa, que pena, tá encalhada ainda. Então ela quer evitar esse tipo de confronto, esse tipo de invasão na vida dela, levando um cara que ela finge que é namorado e pronto. E nisso ela acaba levando o Aaron, né? Uma hora ela cede, e nesse momento também, é um pouco antes até, eles vão se conhecendo melhor, eles vão criando uma afinidade, ao mesmo tempo que eles vão se apaixonando, vão se afeiçoando. Aquele tipo também de namoro de mentira, né? Mais um livro, o terceiro dessa lista de namoro de mentira. E eu sinceramente recomendo. Ele é um livro maior, mas só que assim, pra mim, não foi uma leitura maçante. Eu gostei das partes que eu li, até mesmo antes mais uma vez, até antes da parte da Espanha, foi legal pra mim, foi divertido. A parte do leilão. Eu espero que vocês gostem, assim. Eu queria saber de mais gente que gostou de Uma Farsa de Amor na Espanha, porque pra mim não foi tão ruim quanto falaram. E o outro que eu vou falar é um livro que eu não tenho aqui na estante, então eu vou botar a fotinha dele, que é Amor, Teoricamente, da Ali Hazelwood. Outro livro da Ali Hazelwood. Até o momento, ele é o livro mais recente publicado por ela aqui no Brasil. Porque ela já tem outros livros que tá prometido para publicar, um que é de fantasia, né, que é um romance entre vampiro e lobisomem, outro que é de romance entre jogadores de xadrez, enfim, tem vários livros que ela já falou que vai publicar e eu estou disposta a ler todos. Acho que só falta um conto daqueles do Odeio Te Amar, que é da Ali Hazelwood, pra eu ler todos os livros que foram traduzidos até agora. Porque eu gosto muito dela, mesmo que eu não goste tanto de todas as histórias. Eu acho que os romances delas valem muito a pena, pelo menos você tentar. Amor, Teoricamente, é um livro que fala sobre a Elsie, que é uma garota que ela
não age como ela mesma para as pessoas. Ela sempre tenta identificar o que as pessoas querem que ela seja, para aí sim ela incorporar essa pessoa e ser aceita pelas pessoas, ser sempre aquela pessoa agradável. Ela não gosta de incomodar. Inclusive, ela utiliza esse jeito de ser num trabalho secundário, assim, que é meio que um bico que ela faz para poder obter uma renda extra, que é o aplicativo Folks, de basicamente acompanhante. Ela finge ser uma namorada de mentira ali pra alguém, acompanha alguém em algum evento e ganha esse dinheirinho em troca. Nisso, ela não expõe muito a vida dela, não fala sobre o nome, não fala com quem ela trabalha de verdade. Nesse serviço, ela acaba saindo mais vezes com o Greg. A gente, depois do nível, a gente vai entendendo por que ela faz isso, porque ela se tocou muito pela história dele, e ela finge que é namorada dele. Ela já saiu com ele na família, encontros de família outras vezes, e continua fingindo ser uma namorada dele, que é bibliotecária, etc. Esse namorado de mentira da Elsie tem um irmão que ela não gosta muito, que é o Jack, que ela reclama que ele é muito implicante com ela, que ele olha feio pra ela, e outras coisas mais. Ela não gosta dele, não se sente confortável com ele. O que acontece é que, ao mesmo tempo que ela tá fingindo que é namorada do Greg, ela também tá tentando uma vaga pra ser professora principal, assim, no MIT, porque a principal carreira dela é ser professora adjunta. E nessa profissão que ela tem, as condições de vida não são boas, até porque ela também tem diabetes, então ela precisa de um plano de saúde bom. Eu acho engraçado que os começos dos capítulos são e-mails de alunos e professores pedindo: por favor, você pode corrigir meu trabalho? Eu não consegui fazer o trabalho porque o cachorro comeu minha lição, e etc. Eu acho muito divertido. E durante o processo de admissão para essa vaga do MIT, ela descobre que o Jack, ele trabalha no MIT e ele faz parte da banca de admissão, a banca que vai escolher entre ela e o outro candidato para poder fazer parte do time de professores. Então, ela se vê meio consternada da história dela ser descoberta, né? Porque o Jack, ele percebe que ela finge ser outra pessoa para as pessoas. E ele é um cara que ele gosta muito de sinceridade. E ele vai ensinando para ela a ser ela mesma, a impor as vontades dela, a falar a admitir que ela não gostou de algo e principalmente não temer o abandono das pessoas por conhecerem ela de verdade. Ao mesmo tempo que também tem outros enredos ali na história, né, que tem a ver com ela e o Jack, questão de publicação acadêmica, que acabou destruindo a reputação da área dela, e outras coisas mais, que é muito legal, mas o romance é muito divertido. Não me tocou tanto quanto a Hipótese do Amor, claro, mas ele é muito bom também. Eu achei que valia muito a pena. É também mais um de implicância, que o casal implica muito, depois vai se aproximando, vai se apaixonando, e também da Elsie sentir ela mesma com ele. Além do fato de que a Elsie gosta muito de Crepúsculo, e eu acho que a Ali Hazelwood perdeu uma grande oportunidade de brincar com o sentido da Elsie não conseguir ler o Jack, enquanto o Edward não conseguia ler a Bella. E também tem referências aos outros livros da Ali Hazelwood, como A Razão do Amor e A Hipótese do Amor. Vale muito a pena. E para terminar, eu queria falar rapidinho sobre 3 livros que eu vou colocar aqui como menção honrosa. Por quê? Porque são livros que têm um apego muito grande para mim. A Seleção é o primeiro deles, que eu não quis colocar na lista principal, porque é um livro que muita gente critica, e também porque eu favoritei ele quando eu era adolescente. Sim, já faz quase uns 10 anos. Então, eu não sei qual que vai ser minha visão lendo ele agora. Inclusive, eu tenho medo de que eu me irrite com a América, tanto quanto as outras pessoas, lendo esse livro. Mas, assim, ele tem espaço no meu coração pelos sentimentos bons que ele me causou quando eu era mais nova. E por isso eu tô colocando ele aqui. Basicamente, uma releitura da história de Esther, da Bíblia, em que uma garota num mundo distópico é selecionada para fazer parte de uma seleção de garotas para se casar com o príncipe. A América, que é a protagonista, ela não quer se casar com o príncipe, ela vê a monarquia com maus olhos, só que estando lá no palácio, ela vai se tornando amiga do príncipe e depois se apaixonando por ele. Mas ao mesmo tempo que tem disputas políticas, tem treta com o rei, tem um monte de coisa, ela vai acabando tendo que lidar com tudo isso junto ao mesmo tempo. E também o carinha que ela estava namorando antes de conhecer o príncipe. Então assim, tem muita coisa. E que fez parte, foi um dos livros depois, assim, eu comecei a ler, foi um livro muito importante pra mim, porque foi um dos primeiros que me apaixonei também,
quando eu resolvi entrar pro mundo da leitura de cabeça. Outro livro que me marcou muito também, foi um dos primeiros que eu li, foi Crepúsculo. Esse aqui eu tô com a edição de 10 anos, que é Crepúsculo e Vida e Morte. Mas assim, quem me conhece sabe que eu gosto muito de Crepúsculo. Crepúsculo tem um lugar muito importante na minha vida. As coisas que eu era fã quando eu era adolescente. E ainda assim tem um espaço quentinho no meu coração, um espaço especial, justamente porque foi uma série de livros e também os filmes que marcaram muito a minha adolescência. Isso aqui eu acho que nem precisa falar muito, né? Que é um romance entre uma humana e um vampiro, na época de colégio. Com a forma como eles lidam pra poder conciliar esses dois mundos, né? O mundo humano e todos os mistérios e todas as complicações do mundo do vampiro. Enfim, é muito legal o Crepúsculo. Eu acho que os livros às vezes são meio melancólicos demais, ou também um pouco arrastados, e por isso que eu não coloquei na categoria principal de recomendações. Mas o geral do universo eu gosto muito. Então, e por último, eu coloquei na minha lista um livro que é meio batido, assim. Eu me achava super culta por gostar muito dessa história, mas daí eu descobri que muita gente gosta, inclusive várias personagens literárias gostam, que é Orgulho e Preconceito. Eu achava que seria meio batido colocar entre os meus romances favoritos, porque é o romance favorito de muita gente. Então, assim, nada de novo. Inclusive, o estereótipo de garota leitora sempre tem Orgulho e Preconceito entre os principais livros. A Bella já leu Orgulho e Preconceito em Crepúsculo. Se não me engano, aquela menina do Minha Culpa também, acho que leu algum livro da Jane Austen. Sempre tem alguma situação de Jane Austen em algum dos livros que eu leio de hoje em dia, inclusive O Amor Teoricamente. E tem um quadro do Orgulho e Preconceito, esse quadro aqui, porque eu gosto muito dessa história e do filme de 2005. Mas enfim, a história trata da Elizabeth Bennet, que ela é a segunda mais velha de 5 irmãs, de uma família da sociedade importante. E a mãe delas tem uma preocupação muito grande de casar as filhas, porque são todas mulheres, nenhuma delas vai herdar a casa onde eles moram. Ao mesmo tempo que o pai delas é meio velhinho, e se ele morrer a qualquer momento, a casa delas vai pro primo delas, que elas não gostam. E elas não vão ter onde morar. Então, a mãe dela tenta casá-las de qualquer jeito, e a gente acompanha a história com a Elizabeth. Eu gosto muito dela, mas às vezes ela se acha um pouco no sentido de, tipo, eu sou espertona, e fica fazendo umas piadas ácidas. Mas assim, não julgo porque eu acho incrível. Um novo cara rico chega ali e começa a morar na casa perto de onde elas moram. E elas já ficam interessadas nele, porque ele é solteiro e tal, pode casar com uma delas. E ele se encanta pela Jane, que é a filha mais velha, que inclusive é o mesmo nome da autora. Então imagina, a autora colocou o nome da personagem que é a mais bonita, a mais bela. Enfim, ele se encanta por ela e também ele traz pra morar ali junto com ele, pra passar um tempo com ele, o melhor amigo dele, que é o Sr. Darcy. Mas ao contrário do Sr. Bingley, que é esse cara que se encanta pela Jane, esse vizinho novo rico, que ele é bem-humorado, ele é simpático, ele é gentil, o Sr. Darcy é mais fechado, é mais tímido, é mais reservado, ele tem uma cara de poucos amigos, assim. O Sr. Darcy, ele faz algumas coisas e a Elizabeth descobre algumas coisas dele também que ela não gosta e ela começa a criar sentimentos ruins por ele, né? Ela começa a ter um rancinho ali por ele, enquanto ele tá encantado por ela, encantado pelo jeito diferente dela de ser e tal. E em algum momento isso acaba ebulindo, assim, e ela vai descobrindo que o que ela pensava a respeito deles foram coisas equivocadas, coisas que às vezes variam da interpretação, da pessoa que contou, enfim. E ela vai se encantando por ele também, e os dois vão superando esses orgulhos e preconceitos que eles mesmos têm. E é um livro muito legal e vale muito a pena. Esses foram os livros de romance que eu mais gostei. Claro que tem outros que eu posso recomendar em algum momento, mas esses foram os que mais marcaram a minha vida. Se você tem alguma recomendação que você possa me passar, porque eu gosto muito, como eu já falei no começo, é uma das categorias literárias que eu mais leio, por favor, me recomende. Eu adoro livros leves e divertidos e com um romancezinho gostoso, porque às vezes é o que eu preciso, de alguma coisa leve pra ler, pra me distrair também. Espero que vocês tenham gostado também dos livros. Me comentem o que vocês acharam das recomendações. E também, se vocês já leram esse livro, também comentem o que acharam. É isso, gente. Obrigada por quem me viu até aqui. E espero vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau!